Olá pessoal, tudo bem? Olha só, essa semana a correria foi muito grande, não consegui gravar um vídeo bacana, mas hoje eu vou tratar de um assunto muito interessante que se refere ao sistema tributário nacional, né, ao direito tributário e direito constitucional. Nós sabemos que a Constituição é uma norma fundamental, é a norma que regulamenta o nosso Estado brasileiro, né? Lá então nós temos os direitos fundamentais que servem como um fator que limita o poder do Estado. Então são direitos, por isso fundamentais, que servem para limitar o poder do Estado. Lá no sistema tributário nacional, lá pelo artigo 150, nós verificamos também as limitações do poder de tributar. E o tema que eu quero trazer hoje é bem interessante porque ele está interligado, então, com vários assuntos, né? Por quê? Porque ele envolve direitos fundamentais, envolve o Estado, a existência do Estado. E lá no artigo 150, no parágrafo 2º desse mesmo artigo, há uma previsão sobre a imunidade recíproca. A Constituição traz uma série de imunidades. Por exemplo, a imunidade que é dos templos, que é a impossibilidade de se tributar, né? As igrejas, as imunidades dos livros, impostos sobre livros. Mas nós vamos trazer aqui a imunidade recíproca. Por que essa imunidade recíproca tem relevância? Porque ela impede que a União e os estados, o Distrito Federal e os municípios tributem, né? Façam, né, criem impostos ou façam a arrecadação tributária dos próprios entes políticos, ou seja, a imunidade recíproca ela serve como um bloqueio, um escudo. Por exemplo, a União não pode tributar o imposto de renda, das rendas que o Estado recebe de outros impostos, né? Então a imunidade recíproca é uma proteção ao próprio Estado. Então ela é criada de forma a impedir que o Estado tribute o município, que o Distrito Federal tribute o Estado, e assim vai. Ou então a União tribute, né, os estados ou os municípios. Então a imunidade recíproca é uma espécie de imunidade que tem amparo então constitucional e visa impedir que haja essa tributação entre os entes políticos. Lembrando que essa imunidade ela foi estendida, é um caso controverso, mas foi estendida para as empresas públicas, em especial os Correios, certo? Então, pessoal, a imunidade recíproca, então, tem doutrinadores que entendem que essa imunidade, ela possui uma legitimidade tão grande, mas tão grande, que ela é até considerada como um direito, né, um direito que os estados possuem, mas também como uma cláusula pétrea, que é aquele núcleo intangível e imodificável que as constituições possuem, ou seja, a nossa Constituição no artigo 60, no parágrafo 4º também, ela traz um núcleo ali imutável. São alguns parâmetros que não podem ser alterados por meio de PEC, né? Então a Constituição ela é bloqueada, ela tem um sistema de proteção, de imutabilidade, então que são as cláusulas pétreas. Nas cláusulas pétreas nós verificamos que a forma federativa do Estado é, então, uma cláusula pétrea que impede que se mude a Constituição. Então há quem diga que essa imunidade recíproca ela tem um viés de cláusula pétrea porque ela impede que os estados tributem os municípios, a União tribute os estados, então ela dá força a uma coisa chamada pacto federativo. Ou seja, então há quem diga que a imunidade recíproca ela é uma norma que tem natureza, que tem um viés de cláusula pétrea e nesse sentido ela reforça a existência do Estado. Ela reforça o pacto federativo, que é a convivência pacífica, que é a convivência tranquila entre os entes políticos do nosso Estado brasileiro. Então, o Estado, o município, o Distrito Federal
e os outros estados, né, da federação, como São Paulo, Rio de Janeiro, etc., eles têm que ter uma convivência harmônica entre si, e aí essa imunidade recíproca vem a reafirmar o pacto federativo e tentar manter esse equilíbrio entre os entes políticos. Essa aí é uma dica bacana, e um grande abraço para todos e um ótimo final de semana. Tchau, tchau.